campo ao mar, PEAC no ar. Lá no mar tem duas pedras, areia do mar, uma maior, outra menor. E é com a música Areia do Mar, diretamente da Ilha Grande de São Cristóvão, Sergipe, que a gente inicia a 49ª edição do Canal do Mangue. Esta é uma produção do Núcleo de Educomunicação do PEAC, o Programa de Educação Ambiental com Comunidades Costeiras. A realização do PEAC é uma medida de mitigação exigida pelo Licenciamento Ambiental Federal, conduzido pelo IBAMA. Sou marisqueira e trabalho também com artesanato. Filho de extrativista, sou extrativista também. Eu sou pescadora, nascida e criada na pesca e em uma comunidade que vive da pesca. Sou quilombola. Sou agricultor, sim. Você sabe o que Cristiane, Wilson, Nega, Isaltina e Dominício têm em comum? É que todos eles, assim como os indígenas, ciganos e catingueiros, têm sua vida e seu modo de trabalho guiados pela relação com a natureza. Uma tradição que aprenderam de geração em geração com seus mais velhos. Por isso, todas essas populações são consideradas povos e comunidades tradicionais. Mas de onde surgiu essa definição? Quais são os seus direitos? E mais, como esses povos têm se organizado para garanti-los? É sobre isso o nosso episódio de hoje. Oi, pessoal, espero que estejam bem, se cuidando e se protegendo. Eu sou Mercedes Solá Pérez, sou geógrafa e atuo no Núcleo de Pesquisa e Produção de Conhecimentos do Programa de Educação Ambiental com Comunidades Costeiras. Então, a definição de povos e comunidades tradicionais surgiu com a luta histórica por terra e uso e acesso à natureza, à terra e ao território, né? Então, exemplo disso são os quilombos, mas também a luta de seringueiros no Acre dos povos da Amazônia. É um marco fundamental, porque se dá num contexto de redemocratização do país, na década de 1980. E por conta dessas lutas, quando se cria a Constituição Federal de 1988, incorporam-se direitos tanto sociais como territoriais para estes povos. E nesse marco se criam algumas leis e algumas políticas que vão confirmar, vão concretizar essas leis. Outro aspecto fundamental em termos de políticas públicas são os marcos internacionais, como a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, que trata sobre os direitos dos povos tribais, mas que no Brasil se institui em 2004 de maneira ampla, na categoria de povos e comunidades tradicionais, reconhecendo formas específicas de viver de vazanteiros, pescadores e pescadoras artesanais, marisqueiras, fundos e fechos de pasto, faxinalenses, catadoras de mangaba, povos de terreiro, entre outros povos. E assim, em 2007, se cria a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, através da Lei 6040, onde se reconhecem os modos de se socializar e usar a natureza de maneira específica, assim como os territórios destes povos. Eu quero fazer um destaque que em Sergipe, a primeira lei estadual que reconhece os povos e comunidades tradicionais em sua definição é a Política Estadual de Gerenciamento Costeiro de 2019. Essa política tem implementação e, já que reconhece estes povos, deve garantir o uso da natureza e seus territórios de acordo com o seu modo, quando fizer o instrumento dessa política, que é o zoneamento ecológico econômico costeiro. Embora possua essa trajetória de reconhecimento legal no Brasil, os povos e comunidades tradicionais têm enfrentado diversas violações, a exemplo dos conflitos da expropriação de suas terras. Mercedes, como isso tem acontecido?
na modificação de diversas leis, como o Código Florestal, o Código de Mineração, já há alguns retrocessos em termos de direitos dos povos do campo, das águas e da floresta, os povos e comunidades tradicionais. Mas um dos primeiros decretos do atual governo foi a extinção de conselhos participativos e de revogação da política nacional que eu estava falando antes, né? Então, com isso, a participação democrática da sociedade é cortada e o reconhecimento destes povos, tanto social como territorialmente, mas também do direito de consulta prévia, livre e informada em caso de intervenção de empreendimentos em suas terras, é fragilizado. Outros dos retrocessos é a mudança da Fundação Nacional do Índio, do Ministério da Justiça para o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos e do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, que passou de estar lotado na Casa Civil para o Ministério da Agricultura. Então, esses tipos de remanejamentos pioram também a garantia de direitos destes povos. Para ter uma ideia, pessoas que estão a cargo dessas instituições hoje são contrárias às próprias funções dessas instituições. Vários depoimentos demonstram isso, mas, por exemplo, em 2020, somente 26 certidões de remanescentes quilombolas foram emitidas. Quem vive nas comunidades é quem mais sente os impactos desses conflitos no seu dia a dia. A gente vai entender melhor agora como os retrocessos têm afetado o mundo da pesca artesanal. Salve, salve meu povo, eu sou Quitéria, eu moro na comunidade de Bom Sucesso. Bom Sucesso fica no município de Poço Redondo, que está localizado no cantinho do Alto Sertão Sergipano. Eu sou educadora social e contribuo com o CPP, que é Conselho Pastoral dos Pescadores. Como pastoral dos pescadores, a gente está aí a serviço das comunidades tradicionais pesqueiras, na luta pelos direitos das pescadoras e dos pescadores artesanais. A pesca artesanal, no Brasil todo, ela tem sido altamente prejudicada, principalmente nos últimos anos. A gente vê aí os direitos que foram conquistados com muita luta, com muito esforço. Hoje esses direitos são arrancados dos pescadores pelo próprio governo. Então é um cenário bastante complexo, e muito preocupante aí, porque um exemplo disso é o não acesso ao seguro-defeso. O defeso ele é pago aos pescadores no período de reprodução do peixe. Aqui na nossa região esse período vai de novembro a fevereiro. Durante esses 4 meses os pescadores, eles, por lei, devem receber um salário mínimo, já que eles não podem pescar, que o peixe está desovando, está reproduzindo. Só que assim, nos últimos tempos, a maioria dos pescadores não conseguem acessar o seguro, Muitos deles estão com as carteirinhas canceladas e não se consegue reativar essas carteiras. Uma outra coisa, que a gente vê assim no geral que tem crescido bastante é a presença da especulação imobiliária, nos territórios pesqueiros, nas comunidades. Grandes empreendimentos turísticos são construídos, implantados na beira do rio, na beira dos mangues, e com isso a gente vê a restrição, do território pesqueiro. Então, muita cerca nas águas, e o pescador ele está sendo retirado, na verdade, ele está sendo expulso do seu próprio território, onde ele nasceu, onde ele cresceu, onde ele viveu, onde a vida toda ele trabalhou e tirou o sustento da sua família. Hoje ele está sendo expulso para dar lugar aos empreendimentos, aos grandes empreendimentos. Também está muito presente a saúde das pessoas, que vem sendo aí impactadas. E isso é muito preocupante porque os pescadores, as pescadoras, elas estão ali na água, sem saber o que estão contraindo dali. A gente vê a questão do petróleo no litoral, uma coisa que prejudicou não só a atividade pesqueira, mas também a saúde, das pescadoras, das marisqueiras, dos pescadores que tiveram contato direto. E pouco se fez, por esse dano aí, esse dano tão grave, causado aos pescadores. A gente vê a omissão
do governo e ver o quanto que essa classe trabalhadora, né, que é da pesca artesanal, ela tem sido prejudicada. E com isso a gente já sente a necessidade, né, de muito mais luta do que o que tem sido feita, né, pelos pescadores, pelas pescadoras artesanais. Para ficar por dentro de notícias sobre povos e comunidades tradicionais em Sergipe, fique ligado nas redes sociais Programa PEAC, no Instagram e no Facebook. Até o próximo com mais informações. Se cuidem e até a semana que vem. Do campo ao mar, PEAC no ar.